Olá pessoal, já estão entrando, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Fico muito feliz com a presença de vocês. Boa noite, Arte Mídia, Oversign Oficial, o Anderson, querido Anderson, amigo, que saudade de você! Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo bem, coloca um joinha de que o áudio tá bom. Que bom ter vocês aqui conosco hoje. Mar, Rosarinho, Isaías, Alexandre Brito, grande amigo, seja bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser uma noite especial, a nossa primeira live internacional. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Espero que vocês gostem, pessoal. Eu também tô com saudades de você, Anderson. Muitas saudades. Esses minutinhos de live que a gente tem toda semana, às vezes 2 vezes por semana, acaba aproximando um pouquinho. Mas as saudades é grande da gente sentar, conversar. Dali, Luiana. Beijo da Madê. Oi, Madê. Seja bem-vinda. Muito bem. Vamos vindo para a live. Então, pessoal, hoje é um dia especial, porque eu tenho certeza que, para quem não conhece o trabalho da Ana Paula Cecília, ela é diretora da revista Intergráficas, em Lisboa. Marcos, seja bem-vindo. Muito bom. Isaías de Urucuri, Pernambuco, seja bem-vindo. Como a gente consegue aproximar pessoas, né? Tô aqui em Curitiba agora. Então, eu conheci a Ana Cecília faz uns 6 anos, por intermédio de um amigo que nós temos em comum. E quando eu vi o brilho nos olhos que ela tem por impressão, deu uma sintonia de trabalho muito grande entre nós duas. Apesar dela estar há muito mais tempo, ela tem uma bagagem ainda maior no segmento. O trabalho que a Ana Cecília faz em Portugal especificamente, apesar de que a revista dela é distribuída também para os países de língua portuguesa, se eu não me engano é Portugal, Luanda e Angola que ela distribui a revista dela, que é Intergráficas. E ela já tem a revista dela há 23 anos. Ela é uma apaixonada por impressão, assim como eu. Por isso a nossa sintonia foi tão rápida. Além do que é uma pessoa assim adorável, admirável, que eu tenho assim a honra de ser amiga dela. E a gente consegue fazer uma troca, a gente se ajuda, ela me ajuda muito, absurdamente, principalmente com relação ao conteúdo, a troca mesmo. Eduardo Oliveira, seja bem-vindo, Juliano, Rap Team. E ela criou, além da revista dela, ela também faz alguns eventos, assim como nós temos a premiação aqui no Brasil e tal, ela faz alguns eventos lá para o público dela. E ela criou um evento que eu nunca vi nada parecido. Quando ela criou, ela me falou, eu tive a oportunidade de, em 2018, participar do Print Talks. O Print Talks é uma iniciativa que aqui no Brasil eu nunca vi nada parecido, nunca vi nada tão genial, nem no Brasil nem em outro lugar. Isso foi criação dela. Ela faz, como fosse assim um congresso de 2 dias, só que no palco ela chama para abrir os debates com temas específicos. Ela chama um criativo, alguém de um birô de impressão muito grande e um fornecedor. E ela media essa conversa entre eles, debatendo com o público. Esse evento é riquíssimo, porque ela consegue pôr, sei lá, 40 palestrantes em 2 dias. O debate é muito rico, é de altíssimo nível. E as palestras são o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E todas interagindo demais com o público dela. Então eu achei o formato do evento que ela fez incrível. Eu tentei fazer um aqui no Brasil. Não deu certo num primeiro momento, para nós ainda é uma coisa muito nova.
Claro que um evento desse porte, ele precisa de patrocínio, e os fornecedores ainda não entenderam assim a vantagem de fazer um evento como esse, ou talvez não tinham verba de patrocínio no momento, mas enfim, quem sabe no futuro. É, no, Nós fizemos ano passado um evento em Fortaleza, junto com a Festa do Prêmio Birô, dentro da Feira do Nordeste, da Science Nordeste. E nós tivemos a honra de trazer a Ana Cecília. Ela veio conhecer a Feira do Nordeste, ela deu palestra para nós no evento que a gente fez lá dentro, mas um evento normal, né? Eduardo, seja bem-vindo! Faltam uns minutinhos ainda, pessoal, mas vamos chamar a Ana já, né? Já que temos uma boa quantidade de público já. Ana, você já está por aí conosco? Ana, deu um oizinho, se você estiver por aí, vamos chamar a Ana Cecília. Boa noite, Hernandes, seja bem-vindo. Olá, Luciana. Olá, Ana, que Bom, saudades de você, que bom te ver bom, assim, que a gente possa obrigada. conversar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar conosco Não, aqui hoje. Eu estava eu falando é que algumas agradeço. palavrinhas do que eu Bom, sinto por você, mas num primeiro momento a gente já está com um bom número de pessoas entrando e tudo mais. Eu já gostaria que você já abrisse a live de hoje, conversando, né? Contando um pouquinho da tua trajetória e desse amor e esse brilho nos olhos que você tem pela impressão e é que o mesmo que o você teu. quando nos vimos a primeira vez, a gente já pode identificar que temos isso Foi em por isso que comum. Foi por isso que ficámos amigas. Na Não é verdade, verdade? A Luciana, eu trocamos imensas impressões, falamos muitas vezes e temos um público que é mais ou menos comum, porque são todas as empresas que trabalham na parte de impressão, a grandes formatos, muito mais na área do grande formato, obviamente, na comunicação visual especificamente, e nós na Intergráficas tentamos desde sempre abranger um pouco o mercado. Também são países diferentes, sempre com públicos, neste caso são dimensões muito diferentes, não é? Na verdade, Sim. porque o Brasil são 235 milhões, Portugal são 10, 11 milhões, mas Aham. pronto, mas nós entendemos muito bem consoante aquilo que vamos falando. A Luciana é incrível, ela faz um trabalho espetacular. Eu tive a oportunidade de estar em Imagino. setembro, não, tive a oportunidade de estar em setembro na apresentação dos prémios e também num congresso que ela organizou que foi fantástico. E foram os dois dias do evento e os dias todos da feira foram muito bons. Na verdade, Que foram bom. muito mais dias. Eu adorei, foi uma experiência incrível e obrigada, Luciana. Mas eu Nossa, eu penso, que agradeço. não, Ana, conta para nós como nasceu a Intergráficas, para o público saber. Que eu sei que eles muito têm resumido. curiosidade de saber. Muito resumidamente, eu trabalhei em editoras de outras revistas, de marketing, de jornais, e houve um ano que havia uma revista relacionada com este público, com a área de impressão. Foi um ano só, eu gostei muito e depois, quando a revista terminou, era uma editora que não queria mais continuar, eu tinha já muitos contactos e resolvi continuar. Bati à porta de várias empresas. Eu costumo sempre dizer que mais vale cair em graça do que ser engraçado e caí em graça com alguns patrocinadores, alguns sponsors que começaram sempre a ser anunciantes da revista e tentei fazer aquilo que ainda não se fazia, faço um trabalho diferente das outras revistas que estão no mercado, mas cada um de nós tem o seu papel e cada um de nós tem, o mercado é comum, mas cada um tenta fazer de uma forma diferente. A revista tem já muitos anos, o Print Talks que a Luciana falou há pouco é um evento de 2 dias com 42 oradores, com 13 patrocinadores, são 13 empresas que patrocinam, cada empresa tem um tema que nós escolhemos em conjunto, que achamos que é o tema mais interessante para debater naquele ano, portanto, e depois vamos tentando em cada tema ter 3 oradores. Um designer, um criativo, alguém de uma agência de publicidade, vamos tentando ter um profissional gráfico, não é? Alguém daquela área, e depois temos também no final um cliente final, ou um consultor, ou um coach, alguém que pode fazer esta partilha de ideias e conjugar.
Eu tenho sempre a moderação de alguns temas, mas convido também as revistas que são minhas concorrentes no mercado, portanto, os diretores dessas É revistas, verdade. porque acho que é uma forma de incluirmos todos, porque todos temos também alguma palavra e uma visão a dizer. Foi aí que eu convidei a Luciana em 2018 e foi incrível É ela ter vindo, verdade, foi incrível. foi muito bom e espero que ela possa vir em 2020, apesar de nos Muito estarmos obrigada, no meio quero muito. desta situação da pandemia, em outubro nós acreditamos que já vamos conseguir ter aqui um evento e temos já um tema definido. Tínhamos um tema muito interessante que era sobre a parte da sustentabilidade, que vamos continuar a ter, mas o que queremos mesmo fazer é, este ano, trabalhar o tema pós-Covid. Portanto, como é que as empresas se vão reestruturar, reerguer, reinventar depois de tudo aquilo que está a acontecer. A Luciana convidou-me para falar sobre o mercado de impressão na Europa Sim, e eu não posso deixar de falar, de começar a falar sobre a pandemia que estamos a viver. Mas uma coisinha só que eu queria dizer, Luciana, é vamos que lá. este Print Talks que ela falou que fazemos aqui em Portugal, ela quer fazer no Brasil e eu acho que ela vai conseguir. Eu acho que a Luciana vai conseguir. Portanto, acho que os Obrigada. patrocinadores dela vão começar. Talvez a melhor forma é convidá-los para vir em outubro a Portugal. Acho que Eu em outubro acho. já está mais ou menos. Fornecedores da impressão que estejam na live agora, ouçam isso. Vão ao Venha com a Printalks Luciana. esse ano. Vocês A vão conhecer Luciana um vem. evento de altíssimo nível, que eu nunca vi nada parecido. E eu acho que o Brasil, ele precisa de um formato de evento assim, porque quando você coloca o cliente da impressão para debater junto com o fornecedor e com a empresa que fornece para esse segmento, você valoriza demais tudo aquilo que sai, né? Fica um debate muito rico, uma cadeia muito, muito, muito bacana. Sim, Parabéns, Ana. não, porque juntar várias pessoas e debater um tema que tem uma visão global, não é? Porque o cliente tem uma visão, o profissional gráfico tem outra, os designers têm outra, os criativos, todos têm um papel dentro desta cadeia onde a impressão está, porque a impressão pertence ao mundo da comunicação. E hoje em dia, ainda hoje disse há pouquinho numa mensagem a alguém que está no marketing digital que disse que percebia muito pouco de impressão ou que não era uma área que dominasse. E eu disse que quando as pessoas pensam em impressão, as pessoas pensam em jornais, revistas e livros. E impressão não é isso hoje em dia. A É. impressão é a embalagem, são rótulos, são etiquetas, são tudo o que é grande formato, outdoor, é personalização, é o valor acrescentado, é a impressão 3D. A impressão está em todo lado e vocês façam esse exercício de tentar perceber onde é que ela não está. E, na verdade, é mais Sim, difícil dizer onde é que ela não está, é quase impossível, ela está em todo lado. Pronto, mas a Luciana convidou-me para falar sobre impressão no mercado europeu. E eu não posso dissociar isso daquilo que estamos a viver agora. E o que estamos a viver agora, aí também tenho acompanhado o que se passa no Brasil, mas o que estamos a viver agora neste momento em Portugal e no resto da Europa e em outras partes do mundo, é um stop, é um parar. Nós estamos num momento onde tudo parou, as empresas pararam, nós parámos, nós estamos em casa, nós neste momento, eu trouxe-vos só aqui alguns dados que eu gostava de vos dar, só para terem uma noção, porque assim vocês ficam mesmo a saber. Portanto, nós a meio de março viemos para casa porque foi decretado um estado de emergência. O estado de emergência foi a primeira vez que foi decretado em Portugal, portanto nunca foi usado na nossa história democrática. Significa que alguns direitos, liberdades e garantias não estão de facto cortados, mas o Estado tem poderes para intervir em determinadas situações onde é necessário coordenar tudo, de maneira a que as coisas se organizem. Portanto, estamos em casa, é a primeira vez na história, desde março, e vamos estar até dia 2 de maio. Tem sido sempre revisto pelo Presidente da República, pelo Governo, e até 2 de maio vamos estar. Depois algumas coisas vão começar a abrir e pode ser com alguma calma, com alguma tranquilidade que as coisas vão indo. Temos neste momento cerca de 20 mil infectados em Portugal. Desses 20 mil infectados, temos 20 mil infectados e 5 mil pessoas que estão a aguardar testes neste momento por resultados para saber como é que estão, se têm Covid ou não, se é positivo para Covid. O número de mortes são neste momento 714 mortes. Atenção, Portugal não chega a 11 milhões de habitantes, portanto
temos que fazer essa comparação com o Brasil, que são muitos mais milhões, obviamente, não é? E temos 714 mortos, como eu disse, 1.243 pessoas que estão internadas nos hospitais e 244 pessoas estão nos cuidados intensivos. Das que recuperaram da doença, só 610. Eles entendem recuperado alguém que está com 2 testes negativos de Covid, no fim de fazer 2 testes negativos. Portanto, no fundo, tudo parou, tudo fechou, nós só temos abertos os supermercados, farmácias, bombas de combustível. Mas só uma colocação. Em relação aos outros países da Europa, vocês estão numa situação ótima, né? Estamos numa situação, talvez, que nos tenha levado até aqui, porque os portugueses em geral, a sociedade em geral, começou antes a tomar algumas medidas do que começou o próprio Estado. Algumas escolas, sobretudo particulares, fecharam, encerraram antes do governo ter decretado o estado de emergência. Algumas pessoas começaram a estar mais em casa, portanto, isso acho que fez toda a diferença. E os portugueses acataram as medidas, portanto, fomos para casa. Basicamente, as ruas estão abertas, nós estamos, neste momento, as pessoas evitam sair, só quem trabalha, quem é profissional da saúde, das forças de segurança, quem tem algumas atividades relacionadas com os supermercados, com as logísticas, essas pessoas trabalham, sim, mas de resto nós cumprimos as regras. Eu acho que isso foi fundamental para estarmos onde estamos agora. Esperamos que, sinceramente, daqui a algum tempo as coisas não piorem. Portanto, quando voltarmos para casa, quando sairmos de casa, vamos ver como é que as coisas funcionam. O que é que acontece? Em Portugal, quando se parou as empresas, as empresas gráficas, as empresas de impressão pararam também, não é? A grande maioria. Eu digo a grande maioria porquê? Porque nós temos alguns tipos de empresas muito diferentes, não é? Temos empresas que trabalham na área alimentar, nas etiquetas, nos rótulos. Essas continuam, estão a ter muito trabalho. Ainda hoje falei com algumas pessoas que têm empresas nessa área e que dizem que estão com muito trabalho. Tiveram que colocar planos de contingência. Os planos de contingência significa dividir turnos, colocar as pessoas separadas, com máscaras, com uso de luvas, com turnos que não se encontram, para que um turno não contamine o outro, caso aconteça alguma coisa. Portanto, as medidas estão a ser, de facto, tomadas para que possam continuar a trabalhar. Mas depois há as empresas gráficas que não estão, de facto, a trabalhar porque trabalham em áreas como a área comercial, muito com marketing, com publicidade, e quando tudo para, quando todos os projetos são suspensos, não é? Essas empresas foram das primeiras a ter que parar. Curiosamente, só para vos dizer alguma coisa que há bocadinho não voltar um bocadinho atrás, em Espanha está igual, mas pior, porque eles têm um número de mortes muito superiores, um número de infectados muito superior, mesmo ressalvando que Espanha é 4,5 vezes Portugal. Portanto, a Espanha está pior e eles estão há mais tempo e, pelo que sei, falei hoje com alguns amigos em Espanha, eles vão estar confinados dentro de casa até dia 9 de maio. Portanto, aqui na Europa, em geral, só alguns países é que estão a fazer algumas aberturas melhorzinhas, como o caso da Alemanha, República Checa, onde o uso da máscara, segundo consta, foi fundamental. A República Checa tem desde sempre usado máscara e eles estão a conseguir conter um pouquinho a propagação do vírus. Portanto, em Espanha também nós temos a mesma situação que em Portugal, eles pararam ainda mais do que nós, se é que isso é possível de descrever. Para vos dizer que essas empresas que pararam em Portugal, a grande maioria, algumas estão mesmo encerradas, ou outras estão parcialmente a trabalhar, chamado layoff. Nós aqui tivemos, o Estado colocou algumas medidas à disposição das empresas. O layoff permite que as empresas que não têm trabalho, é exatamente isso, possam colocar os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus trabalhadores em casa e o Estado faz um pagamento até 70% do ordenado. Portanto, as pessoas não trabalham e é uma forma de, durante até 3 meses, podem estar até 3 meses em casa nesta situação. Há empresas que só usam 1 mês, há empresas que vão usar 2, há outras que vão usar 3. O objetivo do Estado é conservar o emprego e não disparar a taxa de desemprego de uma forma
enorme, não é? Sim. Porque seria uma... Isso até eu queria te perguntar, porque aqui os nossos leitores, uma grande maioria, Ana, eu acho que 90% dos nossos leitores não tem fluxo de caixa, não tem capital de giro para aguentar a sua própria empresa 30 dias. Então eu acho que isso gerou aqui no Brasil um desespero dos empresários, sabe? E como Aqui é aí? também. Como são os teus leitores? Eles também não têm capital de giro. Eu acho que a grande maioria das empresas não tem e, sobretudo, aquilo que eu tenho falado com muitas empresas, o que me têm dito é que não estão a receber. Não estão a receber porque os pagamentos estão como congelados, entre aspas. Portanto, as empresas deixaram de produzir, as empresas não estão a pagar aos seus fornecedores e isto tudo vai sendo uma engrenagem que acaba por É uma estar... cadeia, né? Uma cadeia. Só há pouco falava com um amigo que me dizia que no Algarve, que é uma zona de praia, é uma zona balnear, onde vão muitos Lindo, portugueses, Algarve. lindo, exato. O Algarve é onde o turismo é a grande maioria da parte económica dessa zona do país. Tem cerca de 15 mil carros parados, automóveis parados, de renta-cars para alugar a Nossa. turismo. Isso dá uma dimensão de que não há nada a funcionar neste momento. Portanto, o turismo parou completamente, o imobiliário parou completamente. Então, vocês podem imaginar que o país não está a andar. E as empresas não têm esse fluxo de caixa para conseguirem Que fazer é o que os frente economistas pedem para que todo empresário tenha um fluxo de caixa. Mas é em momentos como esse que a gente vê que não tem. Não é uma coisa aqui do brasileiro, é a cultura brasileira, não, é Não, geral. não. Que bom. É geral. Isso traz um pouco de alívio. Ana, já Somos estão iguais. vindo comentários, algumas perguntinhas. O Edu, nosso amigo Edu da Cromagete, ele está perguntando como está funcionando o apoio do governo aos empresários de Portugal, da impressão. Então, o que o Estado está a fazer é este layoff. Vamos imaginar uma empresa que parou o trabalho, não tem trabalho, e então o que acontece é que os funcionários têm que ir para casa, não estão a trabalhar. Então o Governo faz esse apoio, conjuntamente com a Segurança Social, uma parte o Governo e outra a Segurança Social, que paga até 70% do salário. Portanto, de 2/3 do salário são pagos, e o funcionário fica em casa perdendo 1/3 do seu salário, mas também não vai trabalhar. Portanto, é uma forma Mas depois o empresário tem que pagar essa dívida ao governo ou não? Não. O governo, o que pode acontecer é se o governo se atrasar nesse pagamento, logo agora no início, a empresa tem que adiantar esse valor. Esse valor vai ter que ser Entendi. adiantado. Pronto, mas E os de qualquer forma, impostos? os impostos têm que continuar a ser pagos. Há Vocês estão alguns que pagando podem... impostos? Não, há alguns que podem ser protelados, portanto podem ser repartidos, mas há uns que sim, há outros que não. Depois o Estado colocou à disposição das empresas e até dos particulares, fez várias coisas para particulares. Quem tem um empréstimo da sua habitação, um empréstimo ao banco, e vai ficar em casa com o trabalho reduzido ou desempregado, pode fazer o que chamam moratória. Então o empréstimo não vai cair, a pessoa pode não pagar até ao final do ano, ou até daqui a 6 meses, aliás, pode não pagar o empréstimo. E esse valor vai ser depois diluído noutras prestações. É uma ajuda para quem ficou sem trabalho ou para quem Tá ficou com o ajudando, salário né? reduzido. Para quem falou com o salário reduzido. O Roger está Depois temos... comentando aqui. Ainda não sabem quando é que o Estado vai pagar às empresas a parcela do layoff. O Fábio Santiago, verdade, Luciana, mas é muito difícil hoje manter o fluxo, pois a maioria acaba competindo no preço, o maior assassino do negócio, ao meu ver. Verdade, por isso que essa época de Sim. desaceleração é uma época boa, é uma época de você programar, como o Ricardo falou, os outros especialistas falaram, qual é teu cliente que vale a pena você ter e não ter para você ter mais lucratividade. O segredo do negócio, pessoal, não é receita, é lucro. Obrigada por estar interagindo, o Ricardo está aqui conosco, o Manuel Matos. Manuel, prazer ter você aqui conosco, foi você que nos apresentou. O Manel Silva, não Negócio, sabia. nenhum negócio foi desenhado para parar um mês, quanto mais 2 meses, para a economia circular, para a área financeira, para o coração das empresas, é verdade.
A gente não pensa que o negócio vai parar. Eu não sei como estava a economia em Portugal, mas a economia aqui no Brasil começou esse ano muito acelerada. Começou Aqui muito bom. O também. ano foi. O de vocês Nós também estava achávamos, bom? nós achávamos que íamos ter um ano grandioso. A impressão, estavam a correr muito bem as coisas para a grande maioria das empresas e para todas as áreas, sem muita exceção. Na verdade, há bocadinho eu estava a dizer quais são os apoios que o Estado vai dar. Há linhas de crédito que estão a ser disponibilizadas com o aval do Estado, não é? Para que as empresas possam fazer empréstimos também. No fundo é mais um endividamento que as empresas têm, mas se for preciso, podem também estar também esse apoio. Em termos de medidas, nós não nos podemos queixar muito de que o nosso governo não está a apoiar as empresas e os empresários e até os particulares nesta situação. Tem havido muitas medidas, mas o problema é aquilo que o Manel Matos está a dizer, é que nenhuma empresa está preparada para parar um mês, para parar É dois, verdade. eventualmente três. Portanto, não temos essa possibilidade neste momento de saber como é que vai ser a retoma. E isso é que está a angustiar as empresas. O que é que a grande maioria das empresas está a fazer? Está, de facto, a tentar observar, reestruturar-se e ver o que é que pode fazer. Eu estava a dizer que em Espanha, eu sei que também tem os mesmos apoios que nós temos, são muito parecidos, os apoios são muito semelhantes, mas em Espanha eles estão ainda mais parados do que nós, até na área gráfica. Inclusive, algumas empresas portuguesas estão a trabalhar alguns produtos que estavam a ser feitos em Espanha, que estão a ser feitos cá. Portanto, com empresas que tinham parcerias, empresas que se encontravam no mercado já de alguma forma com esse estabelecimento de parcerias, estão a fazer isso tudo. Empresas que trabalham na área alimentar, na área do packaging, na área dos labels, essas empresas estão a funcionar, estão de facto com trabalho, e se nós pensarmos bem, nós estamos em casa, só comemos, não é? Portanto, não É consumimos, verdade. E pedindo só consumimos. delivery, e as caixas vêm impressas, Exatamente. né? Sim, as caixas são impressas, as caixas hoje em dia têm todos os produtos embalados, os rótulos, as etiquetas e por aí acima. Portanto, e se nós pensarmos, de facto, faz todo o sentido. Não faz sentido para as empresas que não trabalham essa área. Mas vocês podem imaginar que empresas com cento e poucos colaboradores, cento e poucos empregados, têm, por exemplo, 120, 20 estão a trabalhar e 100 estão em layoff. E as máquinas estão paradas. Portanto, para quem é empresário, para quem é dono de uma empresa deste género, dá uma dor de alma, não é? Com certeza. É complicado ver a sua empresa assim. O que é que eu estou a fazer? Eu pessoalmente, quando isto aconteceu, o que eu pensei é, eu quero fazer uma revista que marque este momento, que mostre como é que a indústria gráfica em Portugal está. E o que eu pedi às pessoas, fizemos um pequeno vídeo, para pedir às pessoas para nos dar o seu testemunho de como é que estão a viver este período do Covid e como é que pensam vivê-lo depois disto, não é? Como é que as empresas planeiam sair desta situação? Sim, É perfeito. um pesadelo. Eu própria acordei muitos dias a pensar que tinha sonhado, a pensar que estava a ter um pesadelo. Acordava e não sabia se era verdade, se nós estávamos parados e tudo encerrado ou se era apenas um sonho. Portanto, imaginem como é que para as crianças, para toda a gente tem sido complicado e vocês aí no Brasil talvez o estejam a Sim, sentir também da mesma forma, não é? sim, sim. Agora estamos um pouco melhores, assim, os empresários eu sinto que já estão mais motivados, já começaram a ver solução, sabe? Ao invés de ficar tão desesperados. Acho que o desespero ele já baixou e agora a gente já está começando a ver alguma solução. Ana, tem muitas perguntinhas, posso interromper com uma? Sim, 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 sim. Nossa, então, pessoal, mandem as perguntas que a Ana vai explicando e eu vou colocando as perguntas conforme for dando. Nosso amigo Lázaro, boa noite. Sobre o mercado financeiro, como é que ele reagiu a isso em Portugal? Em Portugal, todas as grandes empresas, já não falo só da Bolsa, do facto de tudo ter sido uma hecatombe. Há previsões de que dizem que a nossa economia vai cair 7 a 8%. Mas isto é o mínimo que se fala, não é? Os especialistas, os economistas, aqueles que estão bem dentro do assunto, dizem que será mais do que isto. Nós estávamos a crescer, nós tínhamos um superávit neste momento, estávamos com uma economia em crescendo, depois de termos estado num período da Troika, passámos por dificuldades há uns anos atrás, um período difícil,
com cortes nos salários, foi mesmo com um aumento grande de impostos, nós estávamos neste momento a recuperar e estávamos num ritmo muito acelerado, muito bom. E de repente isto acontece e em termos de economia as grandes empresas estão a sofrer também, mas as grandes empresas conseguem sempre reestruturar-se. Mas só para vos dizer que existem milhares de empresas que aderiram ao layoff. O layoff foi uma solução que o governo encontrou para que o desemprego não dispare grandemente e para que as empresas consigam manter os postos de trabalho das pessoas. Então, mesmo as grandes empresas aderiram ao layoff. E isso tem sido, por enquanto, é o que permite estagnar um bocadinho a economia, mas a economia também não está a avançar exatamente porque tudo está parado. A única coisa que nós consumimos neste momento são os produtos alimentares, algum combustível dos poucos carros que circulam, não é? De quem tem que trabalhar, muito pouco, e farmácia e alguns produtos online. O online aqui tem uma oportunidade e está a aproveitar essa oportunidade crescente e há alguns produtos que dispararam o consumo. Portanto, em termos económicos, daquilo que se passa na nossa economia, está a ser um embate muito grande. Nós estamos a sentir todos, e isto levou a uma paragem total das empresas, quase na sua maioria, o que significa que é como uma roda que não anda, porque as empresas não produzem, não pagam impostos sobre aquilo que não é produzido, não é produzido, não há impostos, não pagam, não há consumo de matéria-prima e por aí adiante. E na indústria gráfica é exatamente isso que está a verificar. Eu queria só dizer que, de qualquer forma, nós temos só para vos dar uma ideia, nós temos muitas empresas têxteis no norte do país, empresas que trabalham com grandes marcas, desde as Armanis, empresas que trabalhavam com o grupo da Zara, Inditex e por aí adiante. Essas empresas foram também daquelas que sofreram a paragem da sua produção, porque não há encomendas, as encomendas ficaram suspensas. E essas empresas estão a reinventar-se neste momento, a fazer o quê? Máscaras. Máscaras que possam ser reutilizáveis. Porque nós utilizamos uma máscara descartável, essa máscara só utiliza durante umas horas e depois vai para o lixo. Porque o vírus, supostamente, pelo que nos indicam, fica na máscara. Então, essas máscaras são só para usar uma vez. Essas empresas têxteis estão neste momento a reinventar-se, produzindo máscaras para o mercado, que possam ser depois vendidas. Hoje tivemos a notícia de uma empresa que está a produzir 40 mil máscaras e depois existe até os estilistas com máscaras mais fashion, que possam ter flores, que possam fazer o pandan com aquilo que usamos. Mas, ou outras que estão a produzir em papel, mesmo no tecido, não tecido, TNT, que é um material que permite fazer esse tipo de máscaras. Portanto, as empresas têxteis estão a renovar-se, não vai ser para todas, mas algumas estão a tentar. Empresas que estiveram um mês no layoff e conseguiram depois voltar a produzir. O que é que isto vai fazer ao país? O que é que isto vai trazer ao nosso país? Na minha opinião, e aquilo que os especialistas têm dito e que nós temos visto, é que nós estamos a digitalizar o país à força. Digitalizar, entre aspas, já estávamos, mas utilizávamos muito pouco. Agora há muito mais utilização do Zoom, de reuniões por Skype. Através da escola, temos a telescola, porque os alunos estiveram, neste momento, mais ou menos a ser acompanhados, mas temos agora uma programação que permite que a escola seja dada através da televisão e que os alunos assistam nos portáteis e consigam interagir com os professores. Estamos a ter muitas plataformas que permitem fazer algum tipo de trabalhos que antes nós não fazíamos, porque estávamos muito ligados, íamos muito de manhã, uma reunião, depois a outra, e se calhar isto vai permitir... Facilita, né? Isso ajuda. Isso que nós estamos fazendo hoje, nós não faríamos. Por exemplo, não faríamos. Por exemplo, outra coisa é que as pessoas estão em teletrabalho, estão em casa a trabalhar, que é outra modalidade que as empresas encontraram, colocar muita gente que é possível estar em casa em teletrabalho. O que nós fazemos aqui como telemarketing, né? Sim, as empresas têm pessoas a trabalhar através de casa, trabalhar os seus produtos, os seus equipamentos, o que seja, estão em casa a trabalhar, em vez de estarem no local do trabalho. Assim, evitando o contágio e que o vírus se propague. E isso fez com que as pessoas em casa desenvolvessem um trabalho diferente, mas têm que o fazer e têm que arranjar as suas
rotinas, entre aspas, também é o que acontece. Portanto, temos as escolas, temos a adaptarem-se, temos as reuniões das empresas, as conferências que estão a ser apresentadas, temos as empresas que se estão a adaptar. Na área gráfica, nós tivemos muitas empresas portuguesas que são altamente solidárias, e isto eu tenho que referir. Aqui uma coisa que está a acontecer em Portugal é que a solidariedade de facto é verdadeira. Temos empresas gráficas que começaram a fazer viseiras para os profissionais de saúde, aquelas Aqui no viseiras. Brasil também. Eles se Pronto, uniram os concorrentes para fazer e para doar. Então é muito lindo, parabéns aí ao nosso público que faz isso. exatamente o que aconteceu aqui, foi o que aconteceu aqui em Portugal. Empresas como a Onda Graph, empresas como a Colprinter, a Tipografia Priscos de Braga, que faz 6.000 viseiras por hora e distribuiu gratuitamente Nossa, para os por profissionais de várias, saúde, né? por lares, por tudo isso, e máscaras mesmo, outras empresas que se dedicaram a fazer. Isso é ponto assente, que foi muito interessante ver as empresas a darem isto tudo e a tentarem estar próximos de quem está na linha da frente a defender-nos. Mas depois tivemos também os hotéis. Os hotéis em Portugal, os hotéis abriram, os hotéis fecharam primeiro, não têm clientes, tiveram que Sim, encerrar. os Mas nossos depois estão fechados, todos. alguns hotéis abriram os quartos para os profissionais de saúde, médicos, enfermeiras e outros Olha, profissionais, para não irem para casa, que podiam contaminar e contagiar a sua família, para proteger a família, para estarem perto dos hospitais. Alguns hotéis abriram quartos para esses profissionais, o que é magnífico. E depois também as refeições. Tivemos alguns chefes de cozinha, o chefe Avilés, por exemplo, que é conhecido, estrela Michelin, até outros chefes com estrelas e sem estrelas, não interessa, e outras empresas e profissionais de várias áreas relacionadas com a restauração, e pessoas de associações que se juntaram para fornecer refeições a esses profissionais de saúde, aos bombeiros, às forças de segurança, como a polícia, médicos, enfermeiros, para como servir o de ser refeições. humano é bom, né? Sim, nestas alturas é que nós conseguimos ver que existe coração, a sério, acho que o mundo ainda tem esperança. Portanto, tivemos também esta parte que se reorganizou, a parte de solidariedade que foi importante ver no país, e vimos que existe muita abertura das pessoas para se unirem num período deste como este. E vai ser preciso de facto que essa solidariedade depois se expanda daqui para a frente, porque quando nós voltarmos a estar no mercado, quando nós voltarmos a interagir todos e começarmos este arranque, que vai ser lento, mas que vai ser necessário que seja assim, há algumas medidas que nós vamos ter que tomar, e aqui em Portugal já sabemos quais são. Vamos ter os restaurantes a abrir gradualmente, parece que primeiro os maiores, com mais espaço, para que as mesas estejam distanciadas com alguns metros. Vai ser preciso o uso da máscara em alguns locais também, não é? Porque locais fechados vai ser preciso o uso da máscara. Vai ser preciso que as pessoas mantenham a distância, portanto as pessoas vão ter que se distanciar o mais possível. As empresas vão ter horários diversos para que nem todos se juntem nos mesmos horários, o mesmo nos transportes públicos, para que os horários de entrada das pessoas na empresa sejam por patamares, para que não haja uma avalanche de gente a utilizar os transportes públicos e por aí adiante. Eu não quero mesmo estar, se calhar estou a dar informação demasiado sobre como é que está aqui em Não, Portugal, mas é ótimo, precisa. Só vou dar, só para eu passar um pouquinho os feedbacks. Olha que bacana. O Robert Wagner está te mandando um abraço da ilha de Maiorca, na Espanha. como? Não O Ilha de Maiorca. Maiorca, na Espanha. Está te mandando um beijo. Obrigada. Eu O nosso gostava. professor Francisco está te dizendo que aqui também o label e o packaging não pararam. Ju BR, eu trabalho na área e já tivemos a empresa parada por até mais tempo devido à crise. Agora, talvez aproveitando da situação, já na segunda semana começaram descontando 50%. Não é cedo? Ele acha que é muito cedo para a gente parar. Sim, sim. Mas Aqui, se a gente for se basear no modelo português,
que teve sucesso do lado da Espanha, que teve uma infestação muito rápida, foi ótimo, né? Terem parado esse ano. Luciana, eu acho que o que se passou em Espanha, eu não tenho isto de informação de ninguém, mas eu acho que o que se passou em Espanha e Itália foi muito diferente de alguns países, na minha opinião, porque os espanhóis e os italianos se juntam muito mais. Os italianos são muito família, fazem muitas É reuniões de verdade. família, muitos almoços, muitos jantares juntos. E em Espanha, eu creio que o que aconteceu também é que nós vemos que eles se juntam mais depois do local, depois do trabalho, para comer umas tapas, para beber umas cervejas. E eu penso que também são um povo que faz mais, está mais próximo, mais junto do que até aqui em Portugal. Portanto, não sei se isso não terá tido algum impacto. Isto sou eu dizer que pode não ter absolutamente nenhuma razão, mas creio que terá sido também um dos motivos, não serão todos. Sobre aquilo que eu acho que as empresas estão a passar neste momento, e eu disse quando estive na palestra, quando estive aí na tua palestra em Fortaleza, durante os prémios, A eu palestra falei do sobre uma coisa. TCC, quem esteve presente nunca vai Exatamente. Eu, esquecer. eu disse uma coisa que eu acho que as pessoas se riram, foi, eu perguntei se já tinham feito o TCC, se faziam no Brasil o TCC, vinha na sequência de uma série de coisas, e na verdade eu acho que hoje em dia é ainda mais preciso fazer o TCC. Vai ser preciso quando passar esta epidemia, nós conseguirmos sair à rua e ter mesmo algumas medidas. Fazer o TCC não é mais do que tirar o cu da cadeira. E tirar o cu da cadeira é simplesmente ir à luta e fazer e trabalhar junto com o mercado, olhar para o mercado, ver o que é que está a acontecer. E a melhor ocasião que nós temos é agora. Nós estamos parados, temos tempo para estar em casa, quem está, obviamente, não é? Para repensar o trabalho que estamos a fazer e para olhar para aquilo que fazemos. Porquê é que fazemos de uma maneira, porquê é que não vamos fazer de outra e saber o que é que o mercado está à procura. Eu vou dar um exemplo que eu achei brilhante de um profissional da área ligado ao marketing digital, que eu acho que ele não se importa que eu diga o nome, mas é o André Zeferino, e ele publicou há uns dias uma situação que eu achei muito engraçada. Uma apresentação de um vinho que primeiro o que a marca fez foi enviou o produto por correio para vários clientes, para vários profissionais que queriam que assistissem a uma live, a uma demonstração do produto. E então a ideia foi muito boa, porque eles enviaram o vinho e penso que era um petisco, penso que seria alguma coisa para depois comer juntamente enquanto tomavam o vinho. E então o que eles diziam é, enquanto assiste à apresentação deste produto, pode degustá-lo porque já o tem na sua casa. Portanto, Nossa, é perfeito. a Genial. conjugação perfeita, não é? É a conjugação perfeita de que os dois, o produto físico e até o online, é possível de conjugar, é preciso ter ideias. E na verdade é isso que nós temos de ter. Eu sei que é muito difícil quem está em casa neste momento com empresas que estão paradas ou que têm os trabalhadores em casa, é muito difícil ter ideias novas e não desesperar. Mas é precisamente isso que é preciso não fazer, é não desesperar. Algumas gráficas que são referências em Portugal com que eu tenho falado dizem que estão a aproveitar para fazer N situações, voltar a empresa toda ao contrário, reestruturar o negócio, imprimir coisas que vão ser precisas depois no final do ano, já estão a fazer agora organizando o trabalho. Portanto, é preciso de facto parar, que é o que está a acontecer, porque os empresários dizem sempre que não têm tempo, ninguém consegue ter um dia para repensar o negócio, não é? E nós vemos muitas vezes quando temos eventos e queremos convidá-los para vir para estar connosco, eles dizem sempre às vezes que não têm tempo Não ou tem que tempo. não tem tempo, é sempre uma grande Sempre. desculpa, entre aspas, mas eu também digo sempre isto, e quem me conhece sabe que eu digo, não há nada mais importante do que sair e ir ver, porque quando nós saímos e vamos a algum evento, a alguma situação, a alguma apresentação, nós trazemos sempre contactos, novidades, ideias, que muitas vezes podem ser aplicadas ao nosso negócio ou até aplicadas de outra forma. Na parte daquilo que são as empresas em Portugal, eu estou a fazer uma revista que eu há bocadinho não acabei a ideia, estava a dizer que nós estávamos a fazer uma revista
que marcasse o momento, e eu fiz esse vídeo, pedi às pessoas para enviarem um testemunho, e curiosamente estou a receber testemunhos de várias pessoas que me dizem, não é um testemunho dramático, as pessoas estão conformadas com a situação, aceitaram, mas estão a mexer, estão a arregaçar as mangas e a fazer coisas, e todos estão a dizer o que é que querem fazer daqui para a frente. Há muitas empresas que estão a entrar em novas áreas de negócio, que era uma coisa que elas não iriam fazer, não iriam, se não Sim. fossem empurradas, não é? Estão a entrar em novas áreas de negócio e estão a tentar melhorar a performance daquilo que já faziam. Melhorando em termos de processo, melhorando em termos de forma de fazer, melhorando o próprio produto em si, trabalhando de uma forma diferente. E se calhar nós todos aqui vamos ter ideias novas sobre será que vale a pena muitas vezes fazer uma viagem só para fazer uma reunião em Paris, por exemplo, ir hotel, alimentação, as deslocações todas. Será que estas tecnologias não vão permitir que muitas dessas reuniões se façam desta forma, de uma forma mais rápida e com decisões muitas vezes mais assertivas? Portanto, estas coisas todas estão a ser vistas e revistas, e eu acho, quem me conhece costuma dizer que eu sou muito otimista. Eu não sei se sou meio louca, se também. sou não sei se é um otimismo bom, se é um otimismo que muitas vezes não é lúcido. Eu acho que é, porque eu vejo sempre que existem aqui oportunidades. Há aqui oportunidades e eu não posso dizer que não há, embora essa questão que tu colocaste sobre o fluxo de caixa, o ter dinheiro em caixa para sobreviver a esta situação, é uma coisa que a maioria das empresas não tem ou não estava preparada. Mas também é possível muitas vezes mudar coisas sem muito investimento, sem um grande investimento. E há tendências que já estavam a acontecer e que vão acontecer mais rápido agora. Por exemplo, eu estou a ver que neste momento muitas empresas estão a ponderar o teletrabalho, passou a ser uma coisa que eles vão de futuro tentar encaixar nas empresas que estão a fazer o teletrabalho. A parte de web to print, que há muitas empresas no mercado que não tinham plataformas web to print, porque não tinham, porque tinham uma porta aberta e os clientes batiam à porta. Ana, você poderia explicar para o nosso mercado como funciona o web to print na impressão para vocês? Olha, nós temos algumas plataformas. O web to print, nós temos algumas plataformas portuguesas, mas também temos já muitas internacionais, como plataformas francesas, espanholas, ainda não usam muito, mas eu acho que em breve vocês... Pronto, nós temos, uma das mais antigas é uma plataforma que é italiana, mais antigas, não será das mais antigas, há a Vista Print, mas também há a Pixaprinting. Pixaprinting é uma plataforma italiana que está em vários países, traduzindo a sua plataforma traduzida em várias línguas, o italiano, o português, o inglês, o francês, o polaco, em várias línguas. E no fundo as plataformas, temos essa italiana que é um case study, que eu já referi em muitos sítios onde estive, mas depois temos também plataformas espanholas, temos plataformas já algumas portuguesas, temos uma portuguesa que é a 360 Imprimir, que tem dominado, entre aspas, dominado o mercado, porque foi das pioneiras. Temos uma plataforma que é a Printing Lovers. Temos várias, mas ela é um marketplace? Como é que é a estratégia, Ana? É um marketplace? Não. A plataforma está disponível, vou dar uma forma de funcionar, está disponível com produtos standardizados, os produtos são standardizados, só existe papel X, Y, Z, gramagem de X a Y gramagem, portanto está previamente definido, com os padrões muito definidos, e agora imaginemos que eu quero produzir a minha revista através dessa plataforma. Eu envio o ficheiro, submeto o ficheiro, mas antes eu tive logo um orçamento que me disse quanto é que aquela revista me iria custar. Sim, portanto, isso nós temos aqui, como a Print e outras, mas para os grandes formatos eles usam web to print aí, Ana? Também usa, mas pouco. Aí nós não temos plataformas onde o grande formato seja uma realidade, até porque o grande formato nós sabemos que inclui uma parte de logística, de montagem, de preparação muito grande. Não é fácil
também existe, o grande Não formato dá para também está. deixar commodity, né? Não dá para deixar virar um Não, produto. não, Entendi. não, é diferente na área do grande formato e sim, isso é diferente. Agora, para tudo o que são produtos mais standard, como revistas, brochuras, cartões de visita, até embalagens, todos esses produtos, Aham. é muito possível e estão a ter uma adesão, a Web2Print tem de facto muita adesão, porque é prático, é funcional, as pessoas imprimem o que querem, quando querem, com uma vantagem para quem tem esta plataforma, é que recebe à cabeça. É o sonho de qualquer impressor receber antes de imprimir, não é? Portanto, entrega o Sim, com trabalho certeza. e recebe primeiro. Portanto, é fácil nesse aspecto. E o que está a acontecer com muitas empresas gráficas que não têm plataformas destas, uma coisa é ter comércio eletrónico, outra coisa é ter uma plataforma com uma oferta variada de produtos standardizados que chegam, tão pré-definidos. Portanto, há muitas empresas com quem eu tenho falado nos últimos tempos, sobretudo desde que começou esta pandemia e este confinamento que estamos em casa, muitas empresas que estão a estudar estas plataformas. E nós temos alguns fornecedores de equipamentos que têm também estas plataformas e que podem fornecer aos clientes deles. Portanto, já estão previamente definidas, que depois são ajustadas àquilo que o cliente tem para oferecer e daquilo que o cliente pede. Portanto, o Web2Print, eu creio que vai ressurgir, não ressurgir não, porque parece que desapareceu, Aham. vai ganhar força no mercado Aham. e para muitas empresas vai ser de facto uma possibilidade. Nós também temos que perceber que Muito bom. o Web2Print podemos ter empresas, que em Portugal eu tenho batalhado disto muitas vezes com as empresas portuguesas, as empresas portuguesas têm que se juntar. Tem que uma empresa que é boa na embalagem com uma empresa que é boa na parte de outro tipo de produtos e se eles juntarem e criarem um cluster, eles não precisam de estar fisicamente juntos, essa plataforma Assim, distribui o trabalho para cada um deles, só que muitas nossa, a vezes ideia é é difícil. fantástica. E não precisam ter uma fábrica, um setor de produção unido. Essa plataforma pode trabalhar de uma forma distribuída para vários. Portanto, muitas vezes quem cria plataformas online não tem equipamentos gráficos, tem a plataforma. É verdade. São especialistas em Na, tecnologia. em tecnologia e não tem a parte de impressão. Então quem É. é que fica na cadeia? Quem é espremido, entre aspas, quem é espremido é o gráfico que investiu nos equipamentos digitais, de Sim. offset, que investiu em máquinas planas, de grande formato, que depois tem que trabalhar com essas plataformas, sujeitando-se muitas vezes aos preços que são pré-feitos, não é? Portanto, são previamente Sim. definidos. Então, uma das sugestões que eu sempre dei às empresas gráficas é juntem-se, criem Nossa, estas mas plataformas essa ideia é fantástica para a gente implantar aqui no Brasil, pessoal. Porque isso e dá não para fazer com empresas de impressão sim, com de empresas de grandes impressão formatos. de grandes formatos, diferentes empresas Porque e algumas têm equipamentos de corte, outras têm router, outra tem, né, soluções que, diferentes que dá para fazer através de uma solução. portanto, o produto pode não estar a ser feito só dentro de um sítio. Portanto, isto Não. é uma realidade. Eu acho que o Web2Print vai ganhar aqui um fôlego muito grande também em Portugal. Penso que sim. Depois, outra área que eu acho que está a crescer muito é a impressão 3D. A impressão 3D até agora era vista um pouquinho a medo, mesmo para os profissionais gráficos que estavam em várias áreas, a área de impressão. Agora, para a comunicação visual, para vocês que estão na área dos grandes formatos, eu acho que a parte de impressão 3D é fundamental, aliar a impressão 3D a tudo o que são eventos, concertos, publicidade, ativações de marca. Nós temos em Portugal uma empresa que é a M3 que tem um equipamento que faz impressão 3D de grande formato, no fundo, que faz, que é de uma empresa que tem a Massivit, a empresa israelita chamada Massivit, Aquela uma Civit. é Uhum. representada pela M3 em Portugal, no Brasil também deve estar a ser representada Tem por sim, alguém. quem vende Massivit aqui no Brasil é a Alpha Print. Ela tem um Uhum. equipamento de impressão 3D de 1,80 m, né? Exatamente a mesma coisa. Portanto, e o que é que acontece? Eles conseguiram este ano, já o ano passado, conseguiram colocar
uma empresa que é Emoções ao Quadrado, uma empresa que também trabalha muito a área do grande formato, do marketing e da publicidade, e eles estão a fazer ativações de marca e tem sido muito interessante ver o trabalho deles. Portanto, eu acho que é uma área que vai crescer. E, entretanto, há outra empresa até que comprou um equipamento destes que trabalha na área dos concertos, tipo Sim. os eventos, concertos, como até o Rock in Rio e coisas do género, onde eles vão utilizar esta impressora para determinados tipos de trabalho que estão no mobiliário Ana, urbano. uma pergunta. Essa empresa que comprou no passado, Impressões ao Quadrado, que você falou, né? Emoções ao Quadrado, sim. Emoções ao Quadrado. Ela faz sinalização, certo? De comunicação visual. O que Sim, que ela sim, faz. imprime na 3D? Só para dar Olha, só para dar uma uma ideia, inspiração. por exemplo, Odivelas, que é uma cidade muito próximo de Lisboa, a 2 km, Odivelas é uma zona grande de Lisboa, vai ser este ano, aliás, 2020, Capital Europeia da Cultura. Então, eles fabricaram um urso de 3 metros de altura, porque o urso é a mascote da Capital Europeia da Cultura, que neste ano é Ah, que Odivelas. legal. Então eles fabricaram um urso que foi feito em 3D. O preço é drasticamente diferente do que se tivesse feito noutros modelos, noutros moldes. E além disso, o acabamento é muito mais impactante, não é? Porque permite fazer até as linhas finas do urso, desenhar, fazer a lacagem de uma forma muito mais eficaz. Então, eles estão a fazer isto. Isto é mobiliário urbano. Está numa rotunda, esse urso está numa rotunda, colocado no centro da rotunda, a dizer Pessoal, Odivelas, capital... rotunda é uma rotatória. Exato. Pronto, não sei o nome. Peço É desculpa. rotatória. Pronto, tudo bem. Então, esse urso está colocado mesmo no centro dessa rotunda, onde passam carros e está mesmo a dizer Odivelas, Capital Europeia da Cultura 2020. A empresa em Portugal tem estado a fazer coisas para a área da publicidade e do marketing. Vamos imaginar uma garrafa de whisky, por exemplo. A empresa que vai fazer um lançamento da garrafa de whisky, imprime uma garrafa de 3, pode ser, tem vários, pode ser por peças, então pode imprimir de várias dimensão. Porque antes isso era feito em termoformato, né? Sim, Naquele vacuumforme. Sim, termoformagem era basicamente a forma de fazer. E Há em algumas empresas 3D fica bem mais barato. Mais barato e, além disso, permite um acabamento melhorado, permite ter uma definição maior daquilo que eles chamam os acabamentos, as linhas finas. Portanto, a impressão Ana, 3D... e dá para iluminar? Dá para ser retroiluminado, sim, dá para ser iluminado, sim, dá. Nossa, Dá para adorei fazer, essa ideia. dá para fazer muitas coisa coisas. diferente. Dá para vender, é preciso ser imaginativo, criativo. Depois, se as pessoas aí quiserem o contacto, eu penso que o Dinis Caetano não se vai importar que eu fale neles, da Emoção ao Quadrado. A outra empresa é a Europalco e a empresa que representa em Portugal é a M3 Massivit. Passa publicidade, Claro. São meus anunciantes da revista, tudo bem, tenho que falar Que deles bom. também. Mas, sim, o trabalho é fantástico e eles estão a fazer um trabalho fantástico. Depois, eu já falei do Eptoprint, da impressão 3D, eu acho que há uma coisa que nós vamos ver crescer neste momento, quando o mercado começar novamente a reativar, eu acho que o marketing direto vai novamente ter uma grande pujança, vai subir, o marketing direto. Ana, eu preciso só um minutinho. Pessoal, a gente está nos minutos finais dessa live, passou essa live voando, ela vai cair a qualquer minuto. Então, Ana, eu vou deixar para você ir se despedindo e falando todas as coisas. Pessoal, adorei. Muito obrigada, Ana, adorei. Obrigada, obrigada. É sua, minha amiga. Obrigada, só para dizer que, apesar de estarmos conclua. todos nesta situação, eu acho que há muitas oportunidades, é preciso olhar para o mercado atentamente, não desesperar e ver o que é que se vai consumir, como é que se vai consumir e quais são as mudanças que vão existir. A minha mensagem é altamente positiva, apesar de tudo aquilo que estamos a sofrer, eu acho que é preciso ter atenção e olhar atentamente mesmo para tudo o que está a mudar à nossa volta, muito rapidamente, está a mudar muito rapidamente e nós temos que ser
tão ágeis quanto o mercado e adaptarmos ao que está a acontecer. Obrigada, Luciana. E eu sei que ficaram muitas Eu que perguntas agradeço. provavelmente no ar. Ficaram Falei muitas. demais, não. Pessoal, eu vou tentar pegar as perguntas daqui, eu vou passar para a Ana depois.